Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão de Deus Espírito Santo sejam com todos nós neste momento e sempre. Amém. Convido os irmãos a nós meditarmos na palavra de Deus, de maneira especial no texto do Antigo Testamento, texto desse domingo que foi há pouco lido, onde Deus se dirige ao povo de Israel e hoje também se dirige a nós, dizendo: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. O que é que vocês preferem? Vida ou morte? Bem ou mal? Bênção ou maldição? Se talvez eu estivesse aqui na escolinha das crianças, eu ia pedir que elas respondessem em voz alta, e tenho a certeza de que elas iriam responder em voz uníssona: vida, bem e bênção. Na verdade, ninguém é louco a ponto de dizer: eu prefiro a morte, eu prefiro o mal, eu prefiro a maldição. Obviamente ninguém prefere, todo mundo vai responder: eu prefiro a vida, o bem e a bênção. Mas as coisas não são tão evidentes assim. Na verdade, o bem e o mal não são coisas tão separáveis assim. Não é assim tão claro que um é luz e que o outro é trevas. Muitas vezes, bem e mal estão entrelaçados, não é verdade? O joio e o trigo, segundo a palavra de Deus, eles crescem juntos. E alguém já afirmou que o inferno está cheio de boas intenções. Então, na verdade, essa pergunta tem sentido. Não é uma pergunta retórica, ela tem sentido em termos de ser feita. Você prefere a vida ou a morte? O bem ou o mal? A bênção ou a maldição? Na verdade, não sou eu que faço essa pergunta. Essa pergunta está colocada hoje de maneira clara no texto do Antigo Testamento, e é Deus quem a faz. Deus fez essa pergunta ao seu povo no final da sua caminhada pelo deserto. Depois de 40 anos, aquele povo agora está prestes a entrar na terra prometida. Um povo sofrido, um povo calejado, mas um povo especialmente escolhido para ser luz entre as nações. Um povo escolhido para viver de modo exemplar diante de outros povos. E o que tinha acontecido ali, naquela caminhada pelo deserto? Aquele povo em muitos momentos tornou-se rebelde, aquele povo em muitos momentos tentou desvios para a sua caminhada, e Deus agora está com aquele povo diante da promessa, o cumprimento da promessa, a entrada na terra de Canaã. Deus tem aquele povo agora diante de um grande projeto que precisa ser levado adiante, que é o projeto de Deus para o mundo. E é nessas circunstâncias então que Deus chega para o povo e diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ele diz assim: se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes os seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás e não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão
para os fins. Vocês perceberam? Deus não está dizendo assim: olha, escolham o caminho entre a vida e a morte, porque quem preferir o caminho da vida vai seguir por aqui, e quem quiser o caminho da morte vai seguir por aqui. Não, Deus diz assim: se o teu coração se desviar. E é interessante quando Deus fala sobre o coração se desviar. Ele não está falando de dois caminhos tão claros assim. Ele não está falando agora que aquelas famílias precisam se separar. Alguém vai por esse caminho de vida e alguém por esse de morte. Ele não está falando aqui talvez de uma proposta de um afastamento físico, em que pessoas vão tomar rumos diferentes para lugares diferentes. As diferenças parecem não ser tão evidentes assim como eu disse antes, entre bem e mal. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui que a diferença entre vida ou morte, ela começa naquilo que se passa no nosso coração. Deus aponta para aquilo que se passa lá no meu íntimo. Deus aponta a diferença entre caminho de vida e de morte, e isso começa ali onde só Ele consegue enxergar. Então eu vou voltar àquilo que eu disse no início. Muitas vezes não é assim tão evidente a diferença entre bem e mal, que alguns caminham por esse caminho e por esse. As coisas estão juntas, porque a diferença se passa em primeiro lugar lá no coração. Se nós formos um pouquinho para o Evangelho de hoje, nós vamos ver que no Evangelho Jesus também fala sobre vida ou morte. E nós vamos ver que no Evangelho as coisas também não são tão claras e evidentes assim. Por exemplo, para os fariseus estava claro. Caminho de vida para eles era não matar alguém, era não adulterar, era seguir simplesmente a lei do talião, amar o próximo e odiar o inimigo. E de repente Jesus chega para os fariseus e diz assim: olha, deixa eu esclarecer para vocês. Caminho de vida pode ser não aquilo que vocês estão seguindo. Por quê? Porque existe um caminho de morte acontecendo lá no coração de vocês. E caminho de morte, diz Jesus, é odiar, é ofender, é ferir, é ter raiva no coração, é tratar mal o inimigo, é olhar para uma mulher com intenção impura no coração. Caminho de vida e caminho de morte talvez não sejam coisas tão claras assim, que eu posso enxergar. Aquele pessoal dos bancos de lá estão no caminho de vida, e esse é o caminho de morte. Jesus diz: se no teu coração acontecer um desvio. E é por isso que ele volta, e nós voltamos agora a Deuteronômio, voltamos então à proposta de Jesus, quando diz: eu proponho hoje a vida do bem, a morte do mal. E ele especialmente hoje, ou para aquele povo, para nós hoje, está falando ao nosso coração, a nossa convicção, a raiz. E então ele diz assim: eu proponho para vocês um caminho de vida. E qual é esse caminho de vida? Em primeiro lugar, quando vocês amarem o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Caminho de vida, diz Deus, é temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Caminho de vida, segundo a palavra de Deus, é depositar no Deus triuno todo o meu anseio, todas as minhas dúvidas e toda a minha vida. Caminho de vida é eu esperar dele, daquele que me criou, me salvou e me deu
coisas boas. Caminho de vida é amá-lo por todo o amor que ele teve para o Filho da cruz através de Jesus. Caminho de morte, Deus diz na sua palavra, é dividir o meu coração com o apego, o amor às coisas materiais. Caminho de morte é eu servir a dois senhores. Caminho de morte é eu viver uma vida supersticiosa. Caminho de morte é eu tornar Deus de mim mesmo. Jesus está dizendo que o caminho de vida está naquele que nos criou, que nos salvou, aquele que nos restaura, aquele que nos recria, aquele que nos sustenta. Caminho de vida, amando o Senhor, teu Deus, de todo o coração. Muitas vezes, através das ações e do comportamento das pessoas, isso não parece muito claro, mas Jesus disse que o caminho de vida começa lá dentro do teu coração. Quando eu amo a Deus, eu confio nele e eu temo a ele acima de todas as coisas. Mas ele vai mais além ainda. Ele diz assim que o caminho de vida acontece quando vocês derem ouvidos à minha voz e quando vocês guardarem os meus mandamentos. Aí de repente a conversa pode se tornar mais complicada, porque aí nós ouvimos essa expressão que o mundo já não dá mais nenhum valor, os mandamentos de Deus. Caminho de vida é dar ouvidos à voz de Deus, é guardar os mandamentos. E aí eu pergunto, e os mandamentos de Deus? Nós não podemos guardá-los ou nós não queremos guardá-los? O que acontece no mundo de hoje, e muitas vezes na vida dos próprios cristãos, é que nós muitas vezes queremos interpretar os mandamentos ou adaptá-los à nossa maneira de viver. E quando Jesus disse que o caminho de vida é ouvir a voz de Deus, é guardar os seus mandamentos, isso não significa eu interpretar os mandamentos à minha maneira. Quando Deus diz, não matarás, então morte não é apenas lançar um rojão lá no chão e esse rojão atingir a cabeça de uma pessoa em praça pública e acabar com a sua vida. Não. A morte, além de jogar um rojão na cabeça de alguém, a mesma morte está presente em cada ação quando eu mago o meu próximo. A mesma morte está presente em cada pensamento que passa pela minha mente que exclua o próximo do meu convívio. Isso muitas vezes não está claro aos olhos, mas Deus enxerga o nosso coração. Porque a vida, segundo a palavra de Deus, ela está presente na atitude de amor daquele que foi primeiro amado e perdoado por Jesus. Quando Deus diz, não adulterarás, Ele não está falando só para pessoas casadas. Sim, podemos dizer que até no primeiro momento Ele está falando para pessoas casadas, para que os casados andem por um caminho de vida, sendo fiéis no seu relacionamento, mantendo o seu bem, o seu marco, honrando o cônjuge, amando, respeitando em todos os momentos. Mas o mandamento também fala para pessoas solteiras, para pessoas que não têm vínculo, não têm compromisso com alguém do outro sexo. Também o não adulterará se refere a uma vida sem promiscuidade, sem prostituição, que envolve pessoas solteiras também. A vida casta e pura em palavras e ações é o caminho de vida mostrado por Deus. A pessoa que respeita o seu próprio corpo e o corpo do outro, ou a pessoa que guarda o seu
para aqueles que preferem o caminho de morte, o nosso texto não tem boas notícias. Para aqueles que preferem o caminho de morte, desprezando os mandamentos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou como diz Deus em Deuteronômio, certamente perecerás, não permanecerás como permanece. Então, eu volto para a pergunta de Deus em Deuteronômio capítulo 30. Vida ou morte? Preste atenção que quando Deus nos faz essa pergunta, Ele não está fazendo uma pergunta indiferente. Não é como se Deus estivesse dizendo para nós: pessoal, escolham vida ou morte. Para mim tanto faz, vocês é que têm que optar pela vida ou pela morte. Não é esse o sentido da pergunta de Deus. Deus está mostrando que existem duas opções, o caminho de vida e o caminho de morte, mas Ele torce, Ele deseja, Ele espera com toda ansiedade que nós respondamos: eu quero a vida, eu quero o caminho de vida. E no mesmo texto, Deus, ao mesmo tempo que Ele torce que nós escolhamos o caminho de vida, Ele nos capacita para esse caminho de vida. Para aqueles que andam pelo caminho de vida, olha o que diz o nosso texto: viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra. Para aqueles que andam e escolhem o caminho de vida, diz: disto depende a tua vida e a tua longevidade. Mesmo aqueles, e quando eu digo mesmo aqueles, eu digo mesmo que todos nós, muitas vezes, lá no fundo do nosso coração, dudemos, e até desviemos, ou até nos deslizemos para caminhos de morte. Para todos, Ele tem uma mensagem de restauração e de volta. Ele diz assim: se voltares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, se tu voltares de todo o coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à minha voz, segundo tudo que hoje eu te ordeno, então eu, o Senhor teu Deus, mudarei a tua sorte. Eu me compadecerei de ti, eu te ajuntarei de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, quando o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. A vida ou a morte, o bem ou o mal, bênção ou maldição. Apesar da resposta parecer muito clara, nem sempre ela é evidente. Ela pode ser evidente nos atos, nos comportamentos, nas coisas visíveis. Nem sempre é evidente lá no recôndito dos nossos corações. É lá que Deus propõe que nós optemos pela ação do Espírito Santo por um caminho de vida. Que nós levemos a sério os mandamentos de Deus, mandamentos que nós não conseguimos cumprir, mas que Cristo cumpriu na cruz por nós. Mandamentos dos quais nós escorregamos, mas somos chamados ao arrependimento e queremos confessar todos os dias os nossos erros e as nossas imperfeições, para sermos perdoados em Jesus Cristo, Senhor. E o perdão de Deus vai nos capacitar a cada dia a amarmos a Deus acima de todas as coisas, a confiarmos nele acima de todas as coisas, a temermos a Ele acima de todas as coisas e andarmos no caminho de vida aqui e vida eterna. Que Deus nos abençoe no nosso caminho de vida, que seja essa a nossa opção, mesmo não sendo fácil, porque o Espírito Santo nos capacita e age em nós, para nós escolhermos vida, bem e bênção.